Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula agora do reino plant, né? Se escreve plantae, mas se fala plant, ou metáfita, tá bom? O reino das plantas, o reino dos vegetais, tá bom? Que também está aqui na parte que se estuda botânica, tranquilo? Então tá aí, reino plant ou metáfita, né? Toda vez que tiver essa palavra fita no final, significa planta, tranquilo? Então vamos lá. Características gerais das plantas do reino vegetal. São seres eucariontes, que significa que tem membrana no núcleo, tem a carioteca, tá bom? Então, ou seja, tem um núcleo organizado. São pluricelulares. O que é isso, professor? São formados por várias células. Tranquilo? O reino plant, ele tem muitas células. São autótrofos, significa que fazem seu próprio alimento, por isso que eles são fotossintetizantes, tá bom? Através da fotossíntese, eles realizam essa produção do açúcar através da luz, por isso que eu digo foto é luz, sintetizantes é produção, tá bom? Eles possuem também seiva bruta elaborada, no caso dos vegetais vasculares, né? Tem vegetal que não tem vascularização, e a gente vai falar sobre eles, tá certo? Existem plantas que têm vascularização, que tem sei lá, uma seiva, tá bom? Ela tem tubo, e outras que não tem, tá ok? Presença de parede celular, ok? Toda célula ela tem uma parede celular formada de celulose, e além de outras organelas como cloroplastos e que estão dentro dos estômatos, tá ok? Estômatos são células especializadas. Então esses cloroplastos aqui são através deles que se realiza a fotossíntese, tá ok? O amido como reserva energética vegetal e aí e vários tamanhos variados. Tranquilo? Tá aí as características gerais das plantas. Quanto à classificação do reino plant, né, a gente tem aqui ó, essa classificação, a gente obedece o critério evolutivo das plantas, né, começando aqui com uma ancestral comum, uma alga verde, tá ok? Uma alga verde que não está dentro do grupo das plantas, não está dentro do grupo do reino plant, tá? Na verdade as algas estão dentro do reino dos protistas, tá bom? Mais parecido com protozoários. E aí tá aí, ó, a alga, tá bom? Que não tem tecido, não tem tecido verdadeiro, é formado por uma célula só, um tipo de célula só. Então você não tem diferenciação de tecido nas algas. Então no momento que essas algas foram evoluindo, apareceram aqui ó, o ancestral da briófita. O que é que tem de novidade? Isso aqui é uma linha evolutiva e essas aqui são as novidades que vão aparecendo a cada representante, tá ok? Eu não estou dizendo que esse aqui é mais evoluído do que esse, mas ele tem mais novidades do que esse, né? Apresenta mais novidades evolutivas do que esse, tá ok, galera? Então o que é que tem aqui? O que é que se passou daqui para cá? Um embrião multicelular, tá ok? É através disso, né? Os embriões, na verdade, o início da plantinha, ela começou a ser multicelular, apresentando várias células e dando origem às briófitas, que são células, são vegetais extremamente pequenos, tá ok? Aqui se fala do arquegônio e anterídeo, são órgãos reprodutivos dessas plantas, tá bom? Arquegônio e anterídeos. Arquegônio é a parte feminina, anterídeo é a parte masculina, no caso dessa planta aqui. E aí o que apareceu de novidade das briófitas para as pteridófitas? A gente depois vai falar dos representantes de cada um desses, tá bom? Aparece o esporófito dominante, vasos condutores, folha e caule. Então apareceu aqui, ó, né? Uma questão de vasocondutor, é a principal característica aqui dessa planta para essa. No caso aqui, uma representante, aqui eu tenho um musgo, ok? E aqui eu tenho uma samambaia, uma pteridófita, né? Aparece vasos condutores, xilema, floema, são os vasos condutores dessa planta.
Professor, o que é que aparece mais? E aí aparece aqui, ó, né? O esporófito dominante, quer dizer que essas plantas têm alternância de geração. Em outra aula, nós vamos explicar como é que acontece essa alternância da geração das plantas, né? No momento está associada à quantidade de cromossomos que essas plantas têm, tá bom? Às vezes elas são N, às vezes são 2N. Então, isso fala dessa alternância, dessa geração, ok? E nas pteridófitas, para gimnospermas, a gente tem agora o aparecimento de sementes então essa semente é uma novidade evolutiva nas gimnospermas. Gimno significa nu, esperma, semente, né? Então essa palavra aqui pode ser lida como semente nua. Então aparece o surgimento de sementes aqui nas gimnospermas, que são plantas de grande porte, também são vascularizadas, como o exemplo pinheiro, tá ok? É o exemplo mais comum. E depois daqui para cá aparecem as flores e os frutos nas angiospermas. Tranquilo? Angio significa coberto, esperma semente. São espermas, são sementes cobertas. Cobertas pelo que, professor? Pelo fruto. Tá bom? E a palavra angiosperma significa isso. As sementes estão dentro do fruto. Então, toda vez que falar de uma árvore frutífera, entra nas angiospermas. Tranquilo, aqui as sementes são expostas, aqui as sementes são cobertas. Professor, mas nas gimnospermas não tem flores? Não pode ter flor? Tem, mas a flor é uma flor primitiva, não é como a flor das angiospermas. Ela é chamada de estróbilo. É uma flor primitiva. Então a gente coloca a flor como ela realmente é aqui, ó, entre as gimnospermas e as angiospermas. Aqui seria uma flor bem primitiva chamada estróbilo. Tá ok, galera? Então tá aqui a classificação, né? Algas, depois passa até as briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. Tranquilo? Eu tenho uma relação aqui quanto às algas, elas são classificadas como talófitas, né? Elas apresentam talos, elas, mesmo sendo algas pluricelulares, né? A gente não disse que ela tem caule nem raiz, as algas não estão dentro do reino plant, tá ok, galera? Então a gente tem a classificação dessas algas aqui, ó, que a gente já falou em aulas anteriores, mas aí quando a gente entra no reino plant, nós temos pode ter esses dois grupos, criptogamas, e as fanerógamas, tá bom? Cripto significa escondido, gama, né, significa semente, tá bom? Esperma significa que a parte reprodutiva dessas plantas estão cobertas, tá certo? E a gente tem as briófitas e as pteridófitas aqui, né? E o exemplo de cada uma, briófita, musgo, hepática, pteridófita, samambaia e avenca. Tua avó com certeza tem uma samambaia. Fanerógama são aquelas, significa visível, fânero, visível, gama, gameta, né? Quer dizer que os órgãos reprodutivos dessas plantas aqui são visíveis. E a gente tem as gimnospermas, como exemplo do pinheiro do Pará, e as angiospermas, qualquer planta frutífera. Tranquilo? Então, só para terminar essa aula, as briófitas aqui, o exemplo eu tenho, né, musgo. Musgo, você com certeza já viu um musgo, geralmente estão perto de rios, forma aquele tapete verde perto de uma rocha. Não é grama, viu? É parecido, mas é um tapetezinho verdinho. Depois eu tenho as pteridófitas, que são vascularizadas, tem vaso condutor. As gimnospermas, que tem vaso condutor e agora tem semente, com uma novidade. E as angiospermas com vaso condutor, semente e flor, tá bom? Beleza, galera? Então a gente finaliza a aula aqui. Valeu, até a próxima.